já que estou na Macunaíma, eu tenho o prazer de chamar Sandra Corbelloni e tal. Hoje está começando o ciclo de encontros que tem como tema, como gatilho, Minha Vida na Arte. Minha Vida na Arte é um livro autobiográfico do Stanislavski, em que ele partilha ali experiências, momentos da sua trajetória como artista. Então, a partir desse gatilho, eu vou fazer a primeira pergunta para Sandra e para o Dalton, tá bom? Aqui, no Macu, os nossos alunos estão continuamente passando pelo exercício de fazerem sínteses das trajetórias dos personagens, das cenas que eles vão construindo aqui ao longo dos meses, dos processos de criação. Então a primeira pergunta é essa, né? Pensando numa linha de ação contínua, é um conceito que a gente usa aqui, que vem do mestre russo Stanislavski, eu queria que vocês partilhassem uma primeira síntese, né, da trajetória de vocês. E queria trazer uma citação de uma peça chamada Liberdade, Liberdade, um texto escrito por dois homens de teatro, né, o Flávio Rangel e o Luan Fernandes, e o texto começa assim: sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Quem é capaz de dedicar a sua vida inteira a alguns metros de tablado, esse é um homem de teatro. Então, com vocês. Bom? Oi. Bom, vou dar essa colher de chá pro Dalton porque ele é meu amigo e porque aqui eu sou da casa. Você também, né? Um pouquinho, né? Eu fui professora aqui há bastante tempo. Macunaíma foi a primeira escola de teatro na qual eu fui professora. Então foi muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque aqui a Débora e o Sim e os professores confiaram a mim 2 turmas de interpretação e montagem, lá pelos idos de 1999. E então aqui foi a minha primeira casa, assim, onde eu exercia a função de professor, e foi muito bom, estou muito feliz aqui. Então, fazendo uma breve história, assim, uma síntese, eu estou aqui hoje falando com vocês, né, porque aconteceu uma coisa muito especial na minha vida, né, que foi esse prêmio de Cannes, que é um prêmio de cinema, mas foi o único longa que eu fiz. Então é uma coisa até esquisita, né, assim, mas eu não considero que foi um prêmio para o filme, assim, eu considero que foi um grande acontecimento na minha vida, que foi uma vida toda dedicada ao teatro, né, na profissão, e que abriu um monte de portas e espaços para poder falar de arte, como eu estou aqui hoje, né? Então, é muito bom isso. Então, a minha vida no teatro começou tarde. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha mais de 20 anos, eu não sabia o que eu queria. Começa com 14, 15, 16, fazer um técnico, um teatro junto. Eu comecei depois dos 20, eu não sabia o que eu queria, assim, eu experimentei um monte de coisa. Fazer jornalismo, fiz um monte de coisa, e nada dava certo. E eu gostava das coisas que eu fazia, mas não me sentia muito inquieta. E aí o primeiro curso de teatro que eu fiz foi no Sesc, né, o grande Sesc, o Sesc Pompeia, com o Semi Ludwig, que infelizmente já faleceu. Ele era do grupo Poncam, um grupo que era muito bacana aqui em São Paulo. Olga Butaca, eu vi um espetáculo maravilhoso deles, chamado Pássaro do Poente, e me apaixonei. Pensei assim, puxa, eu queria fazer aquilo, queria fazer isso aí. Estava no cursinho, o professor de literatura levou a gente para ver, e aí eu vi aquilo e falei, nossa, quero fazer isso. E aí fui atrás, eles estavam dando um curso no Sesc Pompeia, fiz esse curso, daí foi.
Aí fiz TUCA, né, vinculado à PUC, aí larguei a faculdade de jornalismo, me dediquei só ao teatro, me formei, continuei fazendo cursos. E aí fiz a minha primeira peça profissional do Beckett em 1991. E aí, acho que 2 anos depois, eu entrei no Grupo Tapa, né, junto com a Naná. Lá eu conheci o Dalton também, né, nós trabalhamos juntos. E fiquei lá um tempão fazendo coisas fora, mas trabalhando lá e dando aula. Né, foi a opção que eu fiz para me sustentar, para viver, enfim, né, uma coisa paralela à atuação. Fazia sempre as duas coisas e tentava coisas, né? Cinema era um sonho, mas era um pouquinho difícil, assim. Agora que o cinema está começando a esquentar, né, de novo, depois de tantos anos de achatamento. E aí aconteceu isso, fiz lá inúmeros testes para o filme. Aí até eles se convencerem de que eu podia fazer e tal. Enganei eles. E aí aconteceu o que aconteceu. E assim, às vezes as pessoas me pô, né, quem é que é essa daí? Nunca vi, não sei o quê. Mas uma coisa que é muito legal e muitos jornalistas falam assim, pô, mas parece que você nem liga para esse prêmio. Você não acha importante? Eu falei, lógico que eu acho importante o prêmio, né? Não é isso, mas é que eu já era feliz com o que eu fazia. Não foi uma coisa que aumentou meu grau de felicidade, aumentou meu grau de satisfação e de oportunidade de trabalho, né? Ótimo, maravilhoso. É isso que a gente quer trabalhar. Mas eu já era muito feliz no que eu fazia, mesmo com as dificuldades todas e mesmo, às vezes, falando, pô, nossa, tá difícil. Tá difícil. Mas eu já era muito feliz no que eu fazia. Então isso foi uma coisa que me deu mais firmeza, né? O resultado desse trabalho me deu uma firmeza, assim, e é isso, mas eu já era feliz. Outro dia eu ouvi uma entrevista da Marília Pêra, acho que domingo, né, na Folha de São Paulo, e ela falando que a filha dela, a mais nova, faz teatro e às vezes vai lá, ai mãe, o que eu faço, não sei o quê. Ela disse, olha, não deixe de fazer teatro, nem que seja no fundo de uma garagem para 10 pessoas, mas faça, porque o exercício de fazer, o exercício teatral é super importante. E é mesmo, né? Não adianta a gente dizer que, eu vou lá e faço. Claro, tem gente que faz isso, que é genial, mas nós, a grande maioria, eu me incluo, tem que trabalhar muito para ter essa prática, né? E é isso, é vocação, teatro é vocação, é amor, é vocação. Se tiver talento e não tiver vocação, não vira. Tem que ter muita vocação, muito desejo. Porque não é fácil não, né? Mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Então é isso. É isso aí. O ato de interpretar sempre foi presente nas brincadeiras que eu tinha desde muito criança. E, enfim, só que aí eu nunca pensei na carreira artística como uma opção profissional, porque eu achava que morava em Santos, eu não tinha contato nenhum com a área. O mercado de trabalho para atores lá em Santos
Hoje em dia deve estar bem melhor, mas naquela época realmente era... Tá ruim. Tá ruim ainda. Mas tá melhor. E aí eu meio que achava isso que era um sonho, era uma fantasia que eu tinha, uma verdade que eu tinha, mas eu achava muito difícil de concretizar isso. E aí por circunstâncias de vida, eu acabei caindo nessa coisa, acabei... vamos ver qual que é, e me apaixonei e larguei tudo, já tinha me formado em publicidade e tal. E aí eu larguei tudo, fui começar do zero, fui fazer escola, você lembra como eu já falei? Dava aula de inglês para poder fazer escola, para fazer outras coisas e tal. Foi aí que eu comecei, não cheguei nem a acabar a escola. E aí o Marco Antônio Rodrigues me chamou para fazer uma peça, Ressuscita-me. Era horrorosa. Já falei isso para ele. No momento não é bem-vindo o tipo de comentário. Mas sabe, né? E aí a coisa foi indo, depois dessa novela, depois dessa peça eu fui fazer novela no chat, e aí fui fazer novela junto com o teatro e tal. E aí deu no que deu. Enfim, não sei mais o que falar agora. Eu trabalhei com o DAPA e tal, mas na verdade eu nunca fiz parte do grupo. Eu sempre fui meio que um agregado. Eu fazia coisas com ele, mas eu nunca participei do processo de criação ou de que peça que a gente vai fazer agora. A Sandra conhece muito mais isso que eu. Mas eu gosto muito do trabalho do Eduardo e eu sempre me chamar, eu senti a obrigação de fazer alguma coisa. Enfim, acho que é basicamente isso. Não sei se eu fui alguma parte, não sei se eu esqueci disso. Acho que é isso, né? Legal. O livro do Stanislavski, Minha Vida na Arte, é dividido em capítulos, né? O primeiro capítulo é a infância artística. E aí, depois desse panorama da trajetória, eu vou pedir que vocês busquem aí a memória das sensações e a gente, de alguma forma, fazer um exercício aqui de verticalizar um momento, né, metafórico dessa infância, né, desse primeiro passo, esse primeiro contato de uma experiência que de fato tenha sido importante ali lá no início, e o que ficou. O primeiro contato que eu tive com interpretação foi no pré-primário. Eu morava lá em Brasília, na Brasília tinha uma coisa que era muito interessante, que a escola pública eles dividiam escola classe e escola parque. Então de manhã você tinha aulas teóricas e tal, e à tarde eram atividades culturais, esportes e tudo mais. Então eu achava o máximo aquilo. E foi na escola parque que foi o meu primeiro trabalho. Eu era um teatrinho de marionetes, então foi a primeira vez que eu tive contato com essa coisa de se apresentar, né? Por mais que eu não tivesse em cena, eu tinha um personagem e tal, eu dava esse frisson que a gente sempre sente quando pisa no palco, né? Agora, por exemplo, eu estou nervoso. Então tem um pouco disso. E aí depois, mas o meu primeiro personagem mesmo foi no primeiro ano primário. Aí já como personagem mesmo, com muito mais expressividade, eu fazia uma árvore. Não sei porquê. Enfim, aí depois disso a gente não tinha, na escola que eu estudava, a gente não tinha, como dizer, tipo, uma atividade de teatro. Então a gente meio que propunha coisas. Então muitas vezes eu tinha um trabalho de história para fazer. O primeiro trabalho que a gente fez com interpretação foi em Ensino de Tiradentes, aí sim, eu fiz o protagonista.